Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a cada um que me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra, e que essa palavra possa falar diretamente ao coração, no íntimo e no profundo de cada um de nós. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão? Hoje o texto base, aquele que nós vamos usar como trilho para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9. Novamente, nós vamos ler agora versículo 49 e 50, apenas diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Eu ministrei essa palavra há pouco tempo e o Senhor sempre traz algumas perspectivas novas para nós, mas uma pergunta que eu fiz e eu quero refazer, aliás, uma colocação que eu fiz e eu quero pontuar novamente aqui no começo é como nós precisamos de pessoas que sejam ao nosso favor, não é verdade, irmãos? Como nós precisamos nessa caminhada de pessoas que estendam a mão para nós em vez de nos julgarmos, em vez de ficar apontando o dedo sem parar, de maneira religiosa e equivocada. Bom, e aqui nós vemos Lucas relatando evidenciando justamente o despreparo dos discípulos. Esse é João, o profeta do Apocalipse. Era um homem que tinha de maior intimidade com Jesus Cristo. Participou ali anteriormente do Monte da Transfiguração, a qual eu mencionei aqui, que seria talvez o maior culto que possa ter acontecido na face da terra ao Senhor Deus. Logo depois, a história do menino lunático, o Senhor repreende os discípulos e o Senhor vem predizendo a sua morte, aquilo que ele estava fazendo, e dá o mandamento de receber as crianças, os pequeninos, irmãos. E logo depois João vem com essa colocação, irmão. E eu quero trazer algumas coisas, quero ministrar sobre esse acontecimento, porque creio que Deus quer falar algo ao nosso coração. Vamos lá, vamos para as aplicações pertinentes, vamos contemporalizar, trazer para a nossa vida. João disse a Jesus. João disse a Jesus. João falou com Jesus. João orou a Jesus. Muitos de nós nos perguntamos: se eu pudesse falar com Jesus? Irmão, você pode falar com Jesus. Irmã, você pode e deve falar com Jesus. Fale com Jesus o tempo inteiro. Fale com Jesus sobre as suas aflições. Fale com Jesus sobre as suas dificuldades. Fale com Jesus sobre a sua vida. Fale com Jesus sobre o seu propósito. Fale com Jesus sobre a sua família. Fale com Jesus sobre os seus relacionamentos. Fale com Jesus sobre o seu casamento. Fale com Jesus sobre os seus sentimentos. Fale com Jesus sobre os seus pensamentos. Fale com Jesus sobre a sua vida corriqueira. Fale com Jesus. Fale com Deus o tempo inteiro, irmão. Falar com Deus deve ser o tempo todo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, uma das colocações a qual ele faz à igreja de Tessalônica, e na verdade eu creio que é a mais poderosa ferramenta junto com a palavra de Deus, e logo abaixo um pouquinho o jejum, irmãos, é a oração. Ele fala: orai sem cessar. Podemos orar no Espírito, que é orar em pensamento com Deus quando estamos trabalhando. Podemos orar em línguas, querendo dizer a Deus em mistério quando nós não estamos dentro do nosso quarto. Eu oro a Deus em línguas, por exemplo, quando eu quero falar algo com Deus que eu quero ter certeza que somente Ele entenda. E enquanto eu oro sobre aquela questão, eu penso naquilo, remetendo ao céu, e até olho para o céu para Ele saber. Para mim, eu sou totalmente intencional nisso, de me fazer entender com Deus. E a resposta sempre vem. Então ore o tempo todo, irmão. Ore o tempo todo, minha irmã. A oração é que vai te fortalecer. É a oração que vai te direcionar ao propósito. Falar com Deus vai trazer aquilo que é justamente a revelação de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus pensa, a sua vontade. Falando com Ele por meio da palavra. A palavra dá suporte, irmão.
é sobre os propósitos e alinhando a vontade com a dele para que nós possamos chegar na nossa terra prometida, no nosso lugar de descanso, para que nós possamos ter um encontro, uma experimentação verdadeira com Deus. Então ore a Deus o tempo inteiro. E olha o que ele fala: mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Ele foi sincero, irmão, e tá certo. Ele tá relatando ali o que aconteceu. Eles viram alguém diferente deles. Irmãos, e nós precisamos entender, irmão, aqui, por quê? Usar o nome de quem? De Jesus, irmão. E é o nome de Deus. Agora precisamos entender que o chamado, ele independe de qualquer pessoa, irmão. Ele independe de qualquer pessoa. O chamado é uma revelação divina, a partir de uma experiência que nós tivemos com Deus. Olha, em Mateus 11, 25 fala o seguinte: naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço. O Senhor está agradecendo, porque tens mostrado aos pequeninos, às pessoas sem instrução, aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Em outras versões trazem até crianças, tem mostrado às crianças, ou seja, aquele que tem maturidade, aquele que não está apto. Deus às vezes conversa com uma pessoa, meu irmão, que não tem formação teológica nenhuma, que não sabe nenhum versículo da Bíblia, mais do que aqueles que são instruídos, mais do que aqueles que têm uma capacidade, uma sabedoria humana, uma formação na faculdade. Eu não estou dizendo que Deus não conversa com esses, meu irmão. Deus conversa com todos. Jó 33:14. Deus fala e fala o tempo inteiro. Mas nós, o homem, não percebemos. Por que não percebemos? Porque confiamos na nossa própria capacidade. Pessoas instruídas têm uma séria tendência, meus irmãos, a caminhar pelo caminho da arrogância, a confiar em si mesmo, em vez de na instrução de Deus. Deus dá instrução realmente para aqueles que sabem, que precisam da instrução deles. Estavam usando o nome de Jesus para quê, irmãos? Para expulsar demônios. Quero ler com vocês justamente uma passagem que fala muito ao meu coração. A referência diz que está em Marcos, capítulo 19 e 20, Marcos capítulo 5, versículo 19 e 20. Ali, o gadareno, irmãos, o Senhor Jesus operou uma grande libertação. A palavra fala que aquele homem não era bem tratado por ninguém em sua cidade. Quantas vezes nos sentimos assim, maltratados pelas pessoas que deveriam até nos acolher, até mesmo da própria família. A palavra fala que ele vivia em cemitérios, sabe, acorrentado. Eles prendiam ele porque ele se tornava por vezes violento, sem identificar ali o problema espiritual daquele homem. Quantas vezes as pessoas não conseguem olhar com o olhar de Deus para nós? Quantas vezes as pessoas nos tratam sem saber a origem do nosso problema? Quantas vezes somos julgados sem, sabe, totalmente, assim como Paulo estava ali, como o João estava julgando aqueles, expulsaram o seu nome, e eles falam: nós o proibimos ali na frente. Eu vou chegar até na fase da censura, mas quero falar aqui justamente desse gadareno, porque ele sofria muito, se via sozinho, irmão. A palavra fala que ora ele estava no cemitério, no lugar de morte, ora ele estava no alto dos montes, talvez buscando a Deus, sabe, entender o motivo do seu sofrimento. Quantas vezes tentamos entender os motivos do nosso sofrimento? Mas no versículo 19 e 20 fala assim: mas Jesus não deixou e disse. Por quê? Porque ele quis ficar com Jesus. Talvez ali num relance, como Pedro ali quis eternizar aquele momento bom, como nós queremos eternizar aquilo que foi bom para nós, porque ele viveu momentos de agonia e dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento intenso. Aquele gadareno, só ele e Deus sabia o que o diabo fazia com aquele homem. E olha, ele fala assim, ó, ele se assentou ao pé de Jesus ali, totalmente são, e a palavra fala que ele fala: mestre, quero ir com você. Mas olha o que Jesus fala, versículo 19: mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez com você e como ele foi bom para você. E então ele foi embora e contava na região de Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Irmãos, e aqui
o Senhor Jesus dá uma importante lição para nós, que aquilo que nós muitas vezes pensamos que devemos reter para nós como um momento de felicidade, como algo que é bom, a maneira de reter é justamente compartilhando por meio da fé. Nós percebemos no olhar das pessoas. Aquele homem, irmãos, ele não tinha formação teológica, aquele homem talvez não conhecesse a palavra de Deus, porque ele vivia no cemitério, provavelmente não estudava, vivia endemoniado, a palavra fala. Era uma legião de demônios, 2.000 demônios. Não sabia os principais aspectos básicos, rudimentares da fé. Os rudimentos da fé, arrependimento e confissão, não sabia. Mas o poder evangelista dele era inegável, porque todos viram por que ele passava, todos viram a situação dele, todos sabiam na cidade o que ele falava, mantenham ele afastado, e agora ele estava perfeito. Por quê, meu irmão? Pela experiência, a experimentação com Deus que nos capacita, meu irmão, é uma experiência com Deus, irmão, com a pessoa de Jesus Cristo, ou com o Espírito Santo, qualquer um das trindades, que nos capacita a carregar essa semente poderosa, e mais do que isso, compartilhar com ela. E compartilhar é a maneira de reter aquilo que é bom. Quantas vezes queremos eternizar o que é bom dentro dos nossos corações, não é verdade? Então talvez pudesse ser por isso, porque esse homem usava o nome de Jesus, usava para uma coisa boa. Talvez ele fizesse parte de um dos muitos que Jesus tivesse libertado no monte do caminho, e estava ali, irmão, expulsando o mal, estava ali usando a autoridade do nome de Jesus. Mas vamos observar a atitude dos discípulos, de João e Tiago, aqueles que andavam mais perto de Jesus. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Irmão, não censure alguém, minha irmã, não censure alguém porque ele não se parece com você, porque o jeito de pensar dele é diferente de você, porque o jeito de agir, porque o jeito de se vestir. Muitas pessoas dentro das igrejas têm sido castigadas por causa disso. Muitas pessoas dentro das suas famílias têm sido castigadas por causa disso. Muitas pessoas dentro do seu trabalho têm sido castigadas, sabe? E julgadas e condenadas. Nós podemos matar, irmão, um grande dom, só porque a pessoa pensa diferente. Olha, primeiro, nem todo o nosso pensamento e nem tudo que nós pensamos e achamos é factual, ou seja, é fato, é verdadeiramente fato, uma verdade estabelecida pelo céu. Não, muitas coisas são de homens. Então não devemos, não devemos censurar alguém porque ela pensa diferente de nós. Às vezes o irmãozinho cheio de tatuagem, de piercing, está mais cheio de Deus que nós, sabe? Não marcarás, não é? Levítico 19, versículo 26, não marcarás o teu corpo. E a marca ali estava falando justamente de pessoas que queriam comprar a Deus com seus sacrifícios, que pegavam giletes e se dilaceravam o seu corpo. Não tem nada a ver com tatuagem aquele versículo, por isso o Senhor deu aquele mandamento. Então, a fé, sem amor, ela se torna faca. A verdade sem amor, ela se torna vaidade e egoísta. Ela se torna algo que pare, talvez algo que vai ser muito bom. Aquele homem expulsava demônio, e tem alguém lá, nós o proibimos, nós o censuramos, nós que estamos perto do Senhor, e nós queremos mesmo manter, irmão, a experiência com Jesus, mas Jesus é para todos, foi feito para compartilhar. Então deixe que falem, deixe que digam, deixe que espalhem as boas novas. Paulo fala: pregai a mensagem, pregue a tempo e fora de tempo. A palavra dá tempo para todas as coisas, irmãos. Até tempo de desistir tem lá no livro de Eclesiastes. Mas uma coisa que ela não dá o tempo é justamente de pregar a palavra. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue calado e pregue falando. Pregue ouvindo. Pregue com comportamento. Pregue compartilhando. Pregue, irmão. O que você tem feito com a arca que Deus lhe deu para construir? Noé pregou mais de 100 anos, meu irmão, calado, sem dar atenção pro povo, só na marreta. Martelada e prego, meu irmão, martelada e prego. Não estamos aqui, meu irmão,
dedos apontando, enquanto os dedos estão apontando porque um irmãozinho não está de terno na igreja. Talvez aquele irmãozinho ali está recebendo a instrução de Deus mais do que todo mundo. Talvez tenha uma palavra que vai levar mais para o céu do que o apóstolo, o bispo, o presbítero, que acha que talvez esteja cheio de Deus. E eu não estou aqui para falar se tal ou não está, irmão. Eu não sei da intimidade nenhum com Deus, eu sei da minha. Sei da minha. Eu sei quem eu ouço. Eu sei em quem eu tenho grito. Olha o que Jó fala. Jó fala para os seus amigos que estavam o condenando, sabe? Devido a eles terem, sabe, falar que Jó estava passando pelo sofrimento justamente devido ao seu pecado. Falavam para Jó, você tem um pecado oculto, então ore e ele te ouvirá, e ele te perdoará, e ele lhe devorará, sabe? Mas não sabiam qual era o motivo verdadeiro, e talvez nem mesmo Jó sabe o motivo verdadeiro de tanta aflição. E olha o que Jó fala em capítulo 6, versículo 25, fala, quão poderosas são as palavras da boa razão, mas que é o que a vossa arguição reprova. Quero ler na versão viva, porque ela traz quão dolorosas são as palavras honestas, mas o que prova a acusação de vocês? Não é verdade? Então nem todo pensamento, meu irmão, ele é factual, nem tudo aquilo que nós pensamos vai ser sincero. E Jesus vem dando, assim como ele falou para o gadareno que ele não deveria ficar com Jesus, ele falou para os discípulos, não o proíbam. E muitas vezes o não de Deus causa um espanto para nós, não é verdade? Muitas vezes Deus vai falar não para nós na nossa caminhada. Precisamos, meus irmãos, sabe? Precisamos entender que o não de Deus faz bem para o nosso coração. Por quê? Porque nós não precisamos ficar com ciúmes porque alguém não se pareça conosco, alguém prega a mensagem diferente de nós. A verdade é que cada um de nós tem um propósito, cada um de nós foi feito numa forma, e essa forma é única, meu irmão. Essa forma é única, minha irmã. Você foi feito de forma única, e jamais deixe as pessoas, sabe, mostrar para você como você deve pensar e como você deve agir. Logicamente, um conselho bom de um amigo que te quer bem é bem-vindo, irmão. Existem pessoas boas, existem pessoas que querem o nosso bem, existem pessoas sabe, que desejam verdadeiramente a nossa evolução, nosso crescimento. Fique perto, fique em lugares que te inspiram, fique perto de pessoas que te inspirem a ser melhor, sim. Aprenda, sabe, a discernir a nossa caminhada no deserto. E eu creio aqui que eu estou pregando para pessoas que têm passado, que a religião tem matado, que está com dificuldade de perdoar um irmão porque foi julgado sem motivo. Irmão, perdoe, não guarde aquela parte daquele irmão com você. Mas um conselho que eu posso dar para você hoje, na verdade, e eu quero aqui deixar mesmo com coração sincero tudo isso, é que a nossa caminhada no deserto trata-se justamente muito de nós aprendermos a nos preservar, a falar pouco ou a falar quase nada. Aprender que as coisas do coração são sagradas, aquilo que Deus nos entrega, as nossas promessas, elas devem ser guardadas por nós a nosso custo, e devemos compartilhá-las e ouvi-las com carinho e ficar feliz junto com Ele, porque nós sabemos que Deus só nos entrega coisas de valor, e que algumas pessoas se incomodam muito de ouvir que Deus nos deu algo, e que vai torcer para que isso, sabe, não dê certo. E que vai torcer, sabe, para que não dê certo, para quê? Para que ela possa te dominar. Mas que você possa superar isso e seguir em frente, sabe? Desabafo, fazer com pessoas que realmente estão verdadeiramente interessadas em ver o teu crescimento, para que os ventos mudem e soprem ao seu favor, para que os caminhos bons apareçam na sua frente. Esse tipo de pessoa que nós devemos manter por perto. Então não proíbam. Não proíba, não precisamos ficar com ciúme. Quero ler com vocês um versículo da carta de Paulo ao amor, né? Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 13 como o amor se comporta. E no versículo 4 ele fala justamente algumas características do amor. Eu quero citar ela com vocês. O amor, ele é paciente e bondoso. Ele nunca é invejoso e ciumento.
nunca é presunçoso e orgulhoso, nunca é grosseiro e nem egoísta, não é irritadiço e nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. É isso. É justamente isso. Não é melindroso, não fica querendo articular, não se irrita quando as coisas dão certo para nós, não é grosseiro, não tem interesse próprio, irmão, não é ciumento. Não é ciumento. E olha, quando eu penso nessas questões de uma própria forma, eu lembro de Davi. Davi entendeu bem quem ele era, ele entendeu o seu chamado para rei, ele entendeu que o que Deus tinha para ele era somente para ele. Em 1 Samuel, capítulo 17, logo depois dele se explicar ali justamente ao rei Saul, que era um rei em vigência, que justamente perdeu a presença de Deus por sentir ciúmes de Davi quando ele derrotou o gigante Golias, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquele homem amava tanta coroa que invejou, que teve ciúmes de Davi. Mas antes de Davi partir para frente do gigante, ele tentou parar em algum momento ali. O Davi relatou que tinha sido preparado justamente no oculto, quando ninguém viu, cuidando de suas ovelhas, livrando ele do leão, livrando elas dos ursos. E quando Saul foi autorizar, olha só o que Saul disse, 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Saul deu então a Davi a sua própria armadura. Ele pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a sua armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou na bolsa de pastor e com sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. A armadura, meu irmão, de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir aqui. A armadura de Saul não te promove, ela não te promove, ela te paralisa. Ela paralisa a sua caminhada. Você nasceu exatamente como Deus fez você para ser. E é necessário nós valorizarmos isso e desvalorizarmos coisas que Deus não quer que nós valorizemos. Se não fosse assim, Jesus não teria dito para nós não darmos pérolas aos porcos, ou seja, dar algo de valor a quem não vai dar valor àquilo, irmão. A quem não vai dar valor, fique perto de quem te valoriza. Fique perto de quem te valoriza. Valorize a promessa de Deus, ao que Ele colocou no teu coração. Olha, as pedras lisas falam justamente da oração, daquilo que Davi buscava, a sua bolsa de pastor. Ele foi um rei pastor, irmão. Então não precisamos ficar com ciúme dos outros, porque o que Deus tem para nós é exatamente para nós. E olha o que ele fala. Disse Jesus: quem não é contra vocês é a favor de vocês. E é justamente isso, meu irmão, sobre quem é contra e sobre quem é a favor. Peça a Deus discernimento, sabe? Que Deus possa dar discernimento para nós, que as nossas orações sejam cheias de visão espiritual, para que possamos, sabe, no final do que, irmão? Lutar pelo progresso da família. É para isso que nós somos chamados. Lutar pelo progresso da família. Lute e corra com quem te quer bem. Eu quero repetir. Corre com quem te quer bem. Falador fala demais e normalmente não tem nada a dizer e não faz nada por você, mas corre com quem te quer bem. E eu quero terminar aqui, mais uma vez, com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, agora no capítulo 9. Nós vamos ler ali do versículo 19 ao 23 e eu faço das palavras do apóstolo Paulo as palavras finais dessa ministração, para que nós possamos ter sabedoria naquilo a qual nós somos chamados. Ele fala assim: e isso tem uma real vantagem. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. O propósito é ganhar pessoas para o reino. Quando estou com os judeus, vivo como judeu, mas para que eles ouçam o evangelho e não as leis, e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando estou entre os que estão debaixo da lei, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ganhá-los. Não estou com os que estão sem lei,
concordo com eles tanto quanto possível, com a exceção naturalmente de que, como servo de Cristo, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim, concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falhar-lhe de Cristo e eu possa ganhar aos uns. E agora ele fala por que ele faz tudo isso. Faço isso para levar o evangelho a eles também, pela bênção que eu recebo quando os vejo vir a Cristo. A coroa, meu irmão, está colocando as pedrinhas na coroa. Então, no final das contas, é que Jesus Cristo seja tudo em todos e possamos viver para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que nossa vida possa ser a eloquente pregação que o mundo que desconhece Deus tanto possa ver, ouvir e saber, por meio mais das nossas atitudes que das nossas palavras. E saiba que no final de tudo, Deus tem, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você poderosamente, que vocês possam ficar com essa breve mensagem para a sua breve meditação. Até uma próxima. A paz do Mestre. Tchau, tchau.